Estamos em finais de maio, no próximo dia 6 de junho, ou seja, na próxima semana, assinam-se os 80 anos do desembarque da Normandia, portanto, o início do processo de libertação da Europa do nazismo, ao mesmo tempo que do leste o Exército Vermelho caminhava também sobre Berlim. E esta questão, para mim, é muito relevante. Como é que, 80 anos depois do dia D, um desembarque que provocou mais de 10.500 baixas, entre feridos, mortos, como é que a Europa volta novamente, não só a discutir a guerra, como a própria ideia da inevitabilidade da guerra. E talvez fosse bom regressar à Normandia, ir aos locais de algum simbolismo. Pensei, por exemplo, em Sainte-Mère-Église, onde está no campanário ainda uma figura do paraquedista que lá ficou retido. Ir ao cemitério inglês, ao cemitério britânico também. Visitar os museus, o Museu Airborne, ir a alguns locais importantes e, acima de tudo isto, vale a pena ir à Normandia, seja a propósito dos 80 anos do desembarque ou no outro âmbito qualquer, para ir às praias, subir as colinas, ir aos bunkers que ainda estão esburacados pelos tiros, ver o arame farpado que ainda está em algumas das colinas e tentar, no fundo, sentir aquilo que sentiram aquelas dezenas de milhares de jovens militares que morreram para libertar a Europa. Eu não há muito tempo levei também a minha filha às praias do desembarque, precisamente para isso, para que a história não ficasse acantonada dentro dos livros, para que ela pudesse também, como eu e a minha mulher, sentimos no fundo aquilo que se passou naquelas praias. E talvez se nós pudéssemos começar por aí, por revisitar os locais da guerra, da Segunda Guerra Mundial, talvez isto reduzisse muita da nossa energia sobre como é que nós estamos a criar esta ideia, uma vez mais, da inevitabilidade da guerra. Entender o dia D ajuda-nos a colocar em perspectiva como é que nós chegamos até aqui. E é um facto inquestionável que nós estamos perante um avanço das autocracias que querem, no fundo, recriar uma nova ordem mundial. E estão, no fundo, a aproveitar-se de duas circunstâncias que me parecem bastante importantes. Uma tem a ver com o próprio enfraquecimento das democracias europeias. Há quem fala até, e o termo a mim desagrada-me, num desgaste ou numa fadiga das próprias democracias, do pós-Segunda Guerra Mundial. Aliás, a ascensão dos radicalismos um pouco por toda a Europa e mais recentemente também em Portugal são disso uma demonstração de uma certa fadiga democrática, embora não goste do termo, parece haver de facto um voto de pessoas muito irritadas que estão de facto a conduzir essa própria debilidade da democracia, e o avanço das autocracias beneficia desse ponto fraco. E uma segunda dinâmica tem a ver com a ausência de uma ideia de construção europeia. Esgotou-se o projeto europeu no pós-Segunda Guerra Mundial, e isto seria sempre uma boa notícia. O esgotamento do projeto europeu significaria, no fundo, que a Europa teria atingido os níveis de bem-estar económico e social suficientes para pensar a ideia seguinte. E é isso que não está a acontecer. A Europa, de facto, está a ficar refém do radicalismo, que está a crescer dentro de si, e está também sem nenhuma perspectiva de futuro, porque não tem a ideia seguinte. Não se trata apenas de criar a percepção de que a guerra é inevitável, e isso só por si, para mim, já seria também muito significativo. Trata-se também de começar já a preparar a própria ideia da inevitabilidade da guerra. Existem talvez 3 ou 4 fatores que têm vindo a ser introduzidos nos debates públicos que apontam muito, creio eu, neste sentido, de que a guerra está já a ser preparada. E esta questão que me preocupa é nós estarmos a preparar aquilo que nós sabemos que é uma catástrofe. Em primeiro lugar, a formação de alianças. A NATO está a crescer e a reconfigurar-se em virtude, evidentemente, do avanço da Rússia. A entrada da Finlândia e da Suécia na NATO representam isso, um aumento da Aliança Atlântica. Do outro lado, uma aliança ainda que mais informal, menos orgânica, mas que é evidente do ponto de vista militar, pelo menos naquilo que é o fornecimento de armamento e de trocas, por exemplo, a nível de petróleo e de outros bens transacionáveis, entre a Rússia, a China e o Irão. Portanto, este é o primeiro ponto que eu acho que é preocupante, em termos de uma eventual escalada, que é a formação de novas alianças ou a reconfiguração, o fortalecimento de alianças que já existem. É um mau sinal, e a história diz-nos isso, quando os países começam a posicionar neste sentido, o dia seguinte costuma ser um dia de conflito.
A segunda tem a ver com uma percepção que se tem vindo a criar, a ideia da ameaça, em que começam a ser divulgados já planos de invasão. Isto é preocupante nas democracias, porque cria a percepção do medo, e ainda mais eficaz nas autocracias. Mobilizar um medo coletivo, divulgando através de fugas de informação planos ou supostos planos de uma potencial invasão de um outro país, favorece muito esta retórica de é preciso que nós nos defendamos, que nós nos mobilizemos para o inimigo externo que está pronto a chegar. Isto depois reflete-se, por exemplo, e em Portugal isto tem sido evidente, eu diria que preocupadamente evidente, discursos no espaço público por autoridades, por pessoas com responsabilidades que são significativas do ponto de vista militar, defendendo uma mudança dos sistemas de mobilização das forças militares. Começam por fazer de uma forma muito açucarada, para que isto não tenha a importância que na verdade tem, mas quando se começa a discutir isso, o regresso do serviço militar obrigatório, a necessidade de o país formar os seus jovens num contexto militar, quando se começam a redefinir estas regras da mobilização, ou pelo menos a tentar que o debate fale sobre isso, é um terceiro fator que eu acho que também é muito, muito preocupante nesta dinâmica de preparar para aquilo que é inevitável, quando não é inevitável. E o quarto e último ponto, dentro desta ideia de que estamos a preparar a Europa para uma guerra, tem a ver com uma questão que eu acho que é muito preocupante também, que é, nós estamos já a discutir a troca do crescimento económico, do bem-estar social, pela remilitarização. Ou seja, vários líderes europeus o que estão a discutir é como é que nós podemos, na Europa, apostar na criação daquilo que se chama um complexo militar europeu. Aliás, a própria Presidente da Comissão Europeia já veio propor não apenas isso, a criação de um complexo militar europeu, ou seja, uma indústria de guerra, como também já definiu um objetivo que é criar um escudo aéreo sobre a Europa. Portanto, esta ideia de que os recursos financeiros públicos hão de um dia ser desviados daquilo que nós queremos, que é a riqueza e o bem-estar, para a indústria de guerra, é também um sinal de preocupação. Eu diria que estes 4 elementos juntos revelam de facto aqui uma camada que, quando nós raspamos este verniz da retórica, que é preocupante, sem que nós discutamos aquilo que é essencial, que é, se houver uma guerra entre a NATO e a Rússia, ou a Rússia, a NATO, ou a China e os Estados Unidos, se houver uma guerra, a guerra será inevitavelmente uma guerra que é nuclear. E talvez nós possamos refletir sobre isto, sobre o que é que significa a catástrofe, o apocalipse nuclear, e não tanto insistirmos nesta ideia de que é inevitável e que temos de preparar a Europa e os europeus para uma guerra. Parece-me que muitas das pessoas que estão a fazer este debate no espaço público tratam da guerra como se fosse um jogo de PlayStation, como se fosse, no fundo, jogar o Call of Duty. Talvez valha-se a pena ver alguns dos vídeos que estão-se, no fundo, a demonstrar qual é que é o grau de violência dos conflitos militares, seja os ataques em Israel a campos de refugiados, seja os próprios ataques do Hamas, e não se pode confundir o Hamas com os palestinianos, porque isso que será a verdadeira tragédia dos palestinianos, ou ver os vídeos dos ataques, ora dos russos contra os ucranianos, ora dos ucranianos contra os russos com os drones, e como é que eles estão a mutilar literalmente uma geração de jovens. Portanto, esses vídeos não são PlayStation, não são Call of Duty, são de facto pessoas concretas que estão a morrer neste exato momento. E nós, se queremos pensar na escala, no que é que isto significa, se nós não tivermos nenhuma medida comparativa, na verdade temos. E olharmos para ontem, para o dia de ontem, para a Segunda Guerra Mundial, e conseguimos encontrar muito daquilo que nós queremos hoje em dia especular sobre o futuro. Pensar o passado ajuda-nos muito, não digo a antecipar, porque isso seria um absurdo, mas no fundo a discutir ou problematizar o que é que isto significa nos dias de hoje. E se nós procurarmos aquilo que são pequenos incidentes para provocar a guerra, haverá várias formas de nós queremos a guerra. Não é preciso recuar à Segunda Guerra Mundial ou à Primeira Guerra Mundial para entender que quando se quer levar um país para a guerra, ou um conjunto de países para a guerra, ou uma aliança para a guerra, os pretextos serão muito fáceis. Eu diria que, de um lado, temos qualquer incidente, por exemplo, na fronteira da Rússia com a Ucrânia, com os países bálticos, ou com a Polónia, qualquer incidente com um míssil poderá ser um pretexto para uma resposta militar desse país, e já tivemos vários incidentes nesse sentido. Temos um outro pretexto, que é, por exemplo, se o governo da Polónia decidir utilizar as suas defesas antiaéreas para defender o território da Ucrânia de ataques dos russos, que é uma hipótese que já também a ser levantada.
Se, por exemplo, um terceiro cenário, houver um envolvimento, e um dia provavelmente vamos tê-lo, de armamento como os F-16 europeus. Esta semana, por exemplo, o governo belga já pré-anunciou a entrega do primeiro conjunto destes caças bombardeiros. Esta questão de envolver os F-16 num conflito direto com, por exemplo, aviões russos, ou de um ataque dos F-16, futuros F-16 da Ucrânia, em território russo, poderá provocar também um incidente, se nós o quisermos, evidentemente, procurar, e um terceiro conjunto de incidentes relacionados, por exemplo, com a utilização de armamento fornecido pelos aliados à Ucrânia, países da NATO ou os próprios Estados Unidos, que venham a ser utilizados para ataques no território da Rússia, e se esses ataques não forem apenas dirigidos, por exemplo, à indústria do armamento, se forem, por exemplo, dirigidos contra cidades civis, isso pode vir a acontecer, evidentemente, não é? Eu nem sequer estou a discutir o limite moral dos ucranianos poder ou não responder da mesma forma com que os russos estão a atacar. Não é isso que eu estou a discutir. O que eu estou a dizer é que, se nós quisermos encontrar um pretexto, um incidente para que o conflito venha a acontecer, será muito fácil que nós sejamos capazes de o encontrar. Do lado da Rússia, e alguns jornais europeus já deram conta de mais do que um plano secreto da Rússia para invadir militarmente a Europa, eu vou começar por dizer que me parece, daquilo que eu tenho lido, e não é da guerra, é daquilo que foi antes da guerra, de historiadores, de politólogos e alguns filósofos que acompanham a ala mais radical do Kremlin, não existe, penso eu, nenhum plano militar concreto da Rússia para invadir a Europa. Ou seja, um plano hegemónico do tipo daquele que Hitler teve, por exemplo, para dominar todo o território europeu. Não me parece que a Rússia tenha, de facto, esse objetivo de uma invasão militar da Europa. No entanto, e este facto é inquestionável, a Rússia pretende reconfigurar as suas fronteiras externas e pretende fazê-lo pela força das armas, recorrendo à guerra. É uma coisa diferente do que aquela que eu disse anteriormente, de haver uma invasão generalizada. Mas a Rússia, evidentemente, vai querer consolidar a sua fronteira externa, desagregando uma parte da Ucrânia, que era estes territórios já está sob ocupação, cerca de 18% a 20%. Portanto, a Rússia quererá consolidar essa sua tomada territorial de um país soberano. A Rússia poderá também, numa fase posterior, criar uma nova fronteira que ligue estes territórios da Ucrânia, por exemplo, até à Transnistria, que é um território, um enclave que tem um domínio fortemente pró-russo. Poderá haver, e aquilo que me parece que as últimas semanas deram sinais muito preocupantes, uma provocação da Rússia em relação ao norte da Europa e aos países bálticos. A questão da Ucrânia, que está a passar, a eventual ligação de uma fronteira do território ocupado da Ucrânia com a Transnistria é preocupante, mas imaginemos o que é um incidente entre a Rússia e os países bálticos. A redefinição das fronteiras marítimas, onde é que acaba e onde é que começa a zona de influência económica de cada um dos países, isto poderá ser, de facto, um fator muito preocupante. Se os russos quiserem criar um incidente, não será difícil criarem esse incidente junto à fronteira da NATO. Portanto, o meu ponto é, se nós quisermos criar argumentos para que do lado do Ocidente se force um conflito militar direto entre a NATO ou entre a Europa e a Rússia, não será difícil consegui-lo. Da parte da Rússia também. A Rússia terá um conjunto muito alargado, muito generoso de potenciais incidentes que lhe venham permitir provocar esse conflito direto. A minha questão, o meu ponto de discussão tem a ver com isto. Se nós estamos a caminhar para aquilo que é a inevitabilidade da guerra, não faltarão de nenhuma das partes pretextos para que isso venha a acontecer. Se todos nós concordarmos, num certo sentido, vivemos um pouco como mosquitos presos em cordas. Eu lembrei-me de uma canção da Nina Simone. Esta ideia da fragilidade com que nós estamos a lidar, talvez nós possamos regressar ao início do meu primeiro argumento, é como é que nós chegamos aqui. 80 anos depois do desembarque da Normandie, da libertação da Europa, de uma guerra que devastou todo o continente, como é que nós estamos novamente a discutir como é que nós havemos de regressar à guerra? Eu não tenho uma resposta concreta, porque é que nós queremos a guerra, não entro naqueles argumentos facilitistas de caráter político ou conspirativo sobre a indústria do armamento, ou sobre grupos económicos que querem forçar a guerra, ou sobre políticos mal preparados. Queria, no fundo, colocar essa responsabilidade sobre nós próprios, sobre os cidadãos, sobre a sociedade civil. É aí que está a responsabilidade de fazer o debate. A questão é muito complexa e se nós recusarmos a discutir esta complexidade, aí sim,
estaremos a abrir caminho para tudo o que são ideias mais facilitadoras de teorias da conspiração, que no fundo só vão contribuir para um ambiente ainda mais tóxico, ainda mais poluído. E se nós tivermos isto em conta, a importância da história, nós vamos perceber que todos os dias são dias que tiveram ontem. Se nós não vivemos neste presente contínuo, sem nenhuma ligação orgânica ao passado, se nós aceitarmos discutir, de facto, como é que as coisas passaram noutros contextos, isso talvez nos ajude a problematizar esta questão. E o meu apelo é apenas nesse sentido, que nós não tomemos a guerra como uma questão que é inevitável, que nós possamos, e era apenas o meu apelo nesse sentido, discutir a catástrofe. Se nós estivermos de acordo que não será fácil levar para uma guerra, e que essa guerra será uma catástrofe, que será uma guerra nuclear, pelo menos nós podemos discutir a catástrofe. É um único apelo, discutir a catástrofe. Acho que isso já poderia ser um contributo para o debate. E se fazê-lo, e agora vou ser evidentemente, ou vou tentar ser irónico, se pudermos fazê-lo, por exemplo, na próxima semana, na Normandie, num qualquer local, talvez nós aí podemos perceber de que quando fazemos o apelo à guerra, de que é que nós estamos a falar. Eu acho que há demasiada ignorância sobre aquilo que é a guerra e estamos todos muito reféns da ideia de que alguém virá, no fundo, evitar o pior. Eu creio que não. Eu creio que terá que ser cada um de nós a exigir apenas isto, que os espaços públicos, os espaços partilhados, que discutam a catástrofe da guerra.